segurança, né? A Maria falou sobre feminicídio aí, eu quero falar alguns pontos assim específicos. Então, por exemplo, feminicídio, a gente tem um número crescente, todo dia isso é matéria, não tem um dia que ninguém precisa me avisar, você vai comentar violência contra a mulher, não precisa que eu já sei, todo dia vai ter, né? E aí o poder público vai criando iniciativas, são criadas patrulhas Maria da Penha, o judiciário cria determinadas rotinas lá que agilizam as medidas protetivas, apresenta como resultado positivo um número elevadíssimo de medidas protetivas, que são aquelas que antecipam uma tutela e aí afastam o agressor, enfim. Então o Estado ele vem apresentando assim, resultados, assim, eu estou produzindo, eu estou entregando serviço, né? Mas as mulheres continuam sendo cada vez mais vitimadas, isso não diminui, né? E aí a gente... a pergunta que me parece, né, a provocação que me parece ser a melhor possível não é: será que a polícia está tratando bem a questão do feminicídio? Será que o Ministério Público está fiscalizando bem a polícia? Será que o Judiciário? Será que a Defensoria está fazendo um bom trabalho? Isso aí já está no dia a dia, isso faz parte da gente fazer. A questão é, o que de fato melhora o enfrentamento à violência contra a mulher? Essa é que é a pergunta, e a gente não faz essa pergunta normalmente. A gente normalmente se satisfaz quando a gente vê um agressor preso, quando a gente vê um número percentual que diz tantos mais por cento de agressores foram presos, tantos mais por cento de medidas protetivas foram deferidas, ônibus lilás que circula e, assim, a mensagem que eu quero deixar, assim, a gente precisa tentar buscar quais as medidas que de fato trazem o resultado que a gente precisa. Então, para exemplificar, e aí eu passar a palavra, quanto à agressão contra a mulher, recentemente foi criada uma lei federal em que o agressor seria obrigado a arcar com os custos de toda a despesa médica e todas as despesas de monitoramento. Então, o sujeito que bate na mulher, se ela ficar machucada, ela tiver que fazer um tratamento, ele vai ter que pagar por esse tratamento. Se ele for usar uma tornozeleira eletrônica, ele vai ter que pagar por essa tornozeleira eletrônica. O Rio de Janeiro tem um equipamento que fica com as mulheres, que ele avisa se o agressor estiver chegando perto. Então ele vai pagar por esse equipamento também. Se eu disser isso para vocês assim, de uma forma fria, talvez muitos venham entender assim: essa medida é boa, esse cara tem que pagar pelo que ele fez. Ele tem mais é que pagar pelo que ele fez, afinal de contas ele bateu na mulher, ele tem que pagar isso mesmo, né? Aí eu vou dizer para vocês: bobagem, isso é uma bobagem, isso é uma sandice. Primeiro porque só o custo da tornozeleira eletrônica, se a gente considerar a que ele bota lá na canela dele e a que a mulher usa, dá R$500 por mês. Se a gente for utilizar, se a gente for olhar para o nível do pessoal das mulheres que são vitimadas, você vai ver que os caras não têm condição de pagar esses R$500, porque a lei diz que ele tem que pagar isso sem prejuízo do sustento da família, porque ele pode continuar sendo provedor. Então é uma lei puramente de interesse, de conveniência política, ela não traz benefício nenhum. Quando a gente fala da necessidade dele arcar com os custos das lesões que ele causou à mulher, isso pode tratar de custo de lesão física, lesão psicológica, lesão patrimonial, todo tipo de lesão. E aí a gente conversa com médicos, né? A gente vai conversar com eles e tal, e diz assim: olha, isso aí é um universo, é um mundo sem fim, tem tratamentos que a mulher vai precisar fazer para se recuperar daquelas agressões, que ela vai ter que fazer aquilo a vida toda. Isso é impossível, é inviável, é uma lei que não vai servir para absolutamente nada, mas essa lei foi promulgada, e se vocês forem buscar na mídia, vocês vão ver que muita gente se manifestou de forma favorável a ela. Minha provocação: não basta atender a nossa necessidade, as medidas que o governo toma, não basta que eles atendam a nossa necessidade de punição, de resposta ao agressor. A gente não pode se satisfazer com isso, a gente tem que tentar pensar assim: isso de fato vai diminuir o problema, isso de fato vai de alguma maneira impactar na causa do problema, seja a violência contra a mulher, seja o tiro na favela, enfim, seja a corrupção, seja lá o que for. Obrigada, Veloso. Posso só fazer uma